Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem. Vamos para uma aula de LDB com o professor Odimar? Subindo slides. Bora lá. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ela tem um número e tem um nome. Duas coisas aí. Número 9394/96, né? 9394 barra, depois da barra é o ano da aprovação da lei, 96 nesse caso. Desde 96 tá valendo, é a atual LDB, vigente, né? Nos concursos fala vigente, né? Ela é conhecida pelo número, muito pelo número, mas também já caiu uma questão por aí, né? Em concurso dizendo qual é o nome da lei. Ela tem um nome também, Lei Darcy Ribeiro. Bora? Esse Darcy Ribeiro é um estudioso brasileiro, né? Antropólogo, sociólogo, pesquisador, bastante famoso. A LDB de 96, né? Além do número, ganha essa homenagem a esse grande brasileiro. Olhem para cá, olhem para essa tela. Vejam aí um guarda-chuva. A Constituição. Logo depois do regime militar, que durou de 1965 a 1985, 65 a 85, tivemos a nova Constituição, a atual Constituição, também chamada Carta Magna. Abaixo dessa carta, tudo vai ser constitucional. O que não é constitucional é, né, retirado. Constitucional é o ECA, 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, a LDB, veja, na esteira da Constituição, o ECA e a LDB, nossa lei aqui de hoje. As diretrizes e, em 2017, por exemplo, a BNCC. No alto, a Constituição, a Carta Magna, a grande, né? Traduzindo aí Magna, a grande. E logo abaixo a nossa LDB. Entre meio aí a outras, né? É um esquema para vocês entenderem que no alto está a Constituição, a lei maior do país. E a LDB é a lei maior da educação, né? Na esteira da Constituição, dentro desse guarda-chuva. Vamos à história, rapidamente. Nós tivemos a primeira LDB em 61. Antes disso, eram leis orgânicas. Em 61, primeira LDB, a 4024/61, lembra? Depois da barra é o ano da aprovação. Então é antes do regime militar, olha aqui, 61, o regime é de 64 a 85. Então essa era antes. E veja, vamos dar um pulo? Olha a segunda, 96. Prof, tu pulou a segunda aí. Não. Temos duas LDB segundo o Saviani. A de 61, com João Goulart, a 4024, como anunciado, e a atual, 96, com Fernando Henrique Cardoso, FHC. Tá aí a foto dele, né? O retrato, a imagem. E no meio, professor, é uma revisão da primeira. Ai, prof, se cair lá que tivemos três LDBs. Não deixa de ser verdade, tem que cuidar do enunciado. Porque a segunda, para alguns estudiosos como Dermival Saviani, a segunda é uma revisão da primeira LDB, ok? A primeira em 61, antes do regime militar. A segunda ou terceira, como queiram, depende do enunciado, de 96, pós-regime militar. Ah, então durante o regime militar foi feita uma revisão da primeira? Isso. A 5692/71 nasceu com Garastusso Médici. Em síntese, temos três, dependendo do enunciado, duas LDBs, sendo que a do meio aí é uma revisão. Em síntese também, a primeira é de 61, a segunda revisada é de 71 e a atual, vigente, ainda atual, vai sofrendo, né? Atualizações aí, mas ainda atual, a de 96. Lembra, 96 é a que estamos tratando aqui. Antes de tudo isso, eram leis orgânicas. A LDB nasce em 61, enquanto história própria, né? Vejam aí, Fernando Henrique Cardoso, presidente, 20 de dezembro de 96, foi quando foi criada a atual LDB, 96. Lembra? FHC. Vamos entrar na lei? Vamos lá. Primeiro, quando a lei abre, ela diz assim: esta lei, a LDB, disciplina, organiza, né? Regra a educação escolar. Prof, mas ela fala de educação e de educação escolar. Verdade. Vamos antes falar da educação. Foi só essa LDB aqui, essa 96, 9394/96, que trouxe o termo educação e também trouxe o termo educação escolar. Educação escolar já estava nas LDBs anteriores, mas só educação, o termo só educação,
Foi nessa de 96. Vamos primeiro pensar o termo educação e depois educação escolar. Educação ocorre na vida. Pensa assim, já dizia o Brandão, né, o antropólogo Brandão, Carlos Rodrigues Brandão. Educação ocorre na festa junina, na festa do divino, né, nas festas, nas quermesses. Ocorre, segundo a própria LDB, acompanhe na tela, na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, ONGs, né? Organizações da sociedade civil, aí, ONGs, nas manifestações culturais. Eu dei a exemplo aí da festa do divino, mas qualquer manifestação, seja ela cultural, artística, enfim, social aí, né? Tem educação. Vamos voltar no Brandão, comparando com a LDB? A educação ocorre debaixo de árvore, ocorre na escola, ocorre para além dos muros da escola. Onde tiver dois ou mais aí, né? Tem educação. Educação. Mas vamos diferenciar da educação escolar na LDB? Olha só, acabamos de falar que educação tem sentido amplo, abrangente. Ocorre na família, a família é importante para a Constituição, para o ECA, para a LDB, a família é muito importante na educação. Família, a ONG, ONGs, né? Festas, igreja, tem educação? Tem educação. Mas quando a LDB fala educação escolar, cuidado com a pegadinha, hein? Cai muito. Quando ela fala educação escolar, ela está falando em sentido restrito, formal. É aquela que ocorre na educação básica e na educação superior. Ai, professor, eu já errei essa. Sabe por quê? Porque tu achou que a educação escolar era só a básica, só a escola. Mas a educação superior, que não é ensino superior, dentro da educação superior ocorre ensino, pesquisa e extensão, o tripé universitário, é verdade. Mas a educação superior é o nome do nível 2. Nível 1, educação básica. Nível 2, educação superior. Veja os termos educação, educação básica e superior. Ou seja, educação escolar na LDB trata da educação básica e da educação superior. Ou, dito de outro modo, desde zero até terminar lá a graduação, mestrado, doutorado, tudo é educação escolar. Prof, faz uma síntese. Educação ocorre na vida, na escola e na vida, né? Abrangente, ampla. Em sentido restrito, é educação escolar. Uma coisa é falar de educação de modo amplo, outra, educação de modo restrito. Qual que costuma cair mais, professor? Educação em sentido restrito, a básica e a superior. Eu te batizo, Fátima. Não disse o padre? Eu te batizo educação básica. 0 a 17 anos em média aí, né? Eu te batizo educação superior. Pós, né? A educação básica, a educação superior. 2 níveis de educação escolar brasileira. Qual é a pegadinha, professor? Eu já disse. Educação escolar inclui a universitária, tá? Cuidado, já caiu muito. Essa educação escolar, que ocorre então na básica e na superior, ela visa o mundo do trabalho, que não é mercado de trabalho, não é o velho da van, é mundo no sentido abrangente, não é no sentido capitalista. E prática social. Então, toda a educação escolar, seja básica ou superior, visa o mundo do trabalho, preparar as pessoas para o trabalho digno e a prática social. Tudo vai se dar em torno dessas questões, mundo do trabalho e prática social. É dever da família e do Estado. Essa cai muito, né, gente? A educação é dever da família e do Estado. Não está dizendo mais de um e menos de outro. Igual para igual. Família e Estado. Juntos, educando. E da sociedade de modo geral. Tá? Família, Estado e da sociedade. Pode incluir sociedade aí. Todos educam a todos. Essa educação escolar, básica e superior, cuidado com esse escolar, a superior também faz parte. Ela tem como princípios a liberdade e ideal a solidariedade. Liberté, solidariété. Cuidado que às vezes eles colocam outros termos para enganar vocês. Por exemplo, fraternidade no lugar de solidariedade. Tem tudo a ver, mas não é o termo, né? Então, se caísse essa questão aqui, ó, completem. Artigo 2º. A educação dever dar e do, inspirada nos princípios de e nos ideais de,
tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Só aparece trabalho ou mundo do trabalho, nunca mercado de trabalho na LDB, ok? Eu já mapeei. Qual é a resposta? A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade. Não usem outros termos. E aí vem a grande finalidade da educação. O pleno desenvolvimento do educando, preparando ele para a cidadania e para o trabalho, que não é mercado. Ok? Fácil, né? Já caiu bastante essas lacunas aí, esses espaços aí nos enunciados, e tu tem que marcar lá embaixo o que está esperando como resposta. Seguindo, vamos falar mais da educação escolar? Vamos? A educação escolar compõe-se de educação básica, educação superior. Cuidado com as pegadinhas, não é ensino básico, não é ensino superior. Educação básica, educação superior. A educação básica é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Cuidado com as nomenclaturas, elas dizem muita coisa. Olha o sentido das coisas. Palavras têm poder aqui. Cuidado com o vocabulário. Educação infantil, educação abrangente, com identidade de creche para a escola, desde 96. Ensino fundamental, ensino médio. Vocês viram que é educação, depois ensino, ensino? Olha ali, ó, ensino só para o fundamental e médio, mais formal, né? Mais quadradinho. Cuidado, educação infantil, educação. Ensino fundamental, ensino médio, ensino. Formaliza a partir dos 6 aninhos, né? Uma data corte, 31 de março. Lembra da data corte? Né? 31 de março. Vamos já falar mais dela. E a educação superior? Eu te batizo educação básica, eu te batizo educação superior. 2 níveis. Só tem 2 níveis no Brasil inteiro, seja pública ou privada. E lembra que a LDB trata assim da privada também, tá? Olha essa questão, já caiu muito. Assinale corretamente os níveis de educação escolar conforme a organização nacional prevista na LDB de 96, atual lei, né, da educação, a maior. Quais são os 2 níveis? Não perguntou aqui etapa, não perguntou aqui outras coisas que não fosse níveis. Só tem 2 níveis. Lembra? Tem que lembrar. Colocar na memória. Olha o meu chinelo, hein? Coloca na cabecinha. 2 níveis de educação escolar, aquela formal. Só tem 2. Educação básica e educação superior. Qual é a resposta? D de Dinamarca. D de dado. Educação básica e educação superior. Prof, podia ter confundido com a A. Olha para A. Educação básica e ensino superior. Tem ensino, mas dentro, né, da educação superior. Está perguntando o nome dos níveis. E nome é nome, né? Não vou me trocar os nomes aí. Educação básica, educação superior. Já foi muito pegadinha essa questão aí e caiu muito. Agora, essa educação obrigatória da educação escolar, qual é a faixa obrigatória? Tá aí, ó. Na educação básica é obrigatório de 4 a 17 anos. Essa é uma das campeãs, né, de concurso. 4 a 17 anos, não é meses, cuidado. 4 a 17 anos. Dito de outro modo, tá na LDB, da pré-escola ao ensino médio. 31 de março, vou completar 4 aninhos, 31 de março desse ano. Janeiro, fevereiro, março. 31 de março. Eu tenho 4 anos até ali. Janeiro, fevereiro, março. É a data corte, 31 de março. Para 4 e para 6 anos é a mesma data corte, 31 de março. Repito, 31 de março. Olha o chinelo. Se eu completar 4 aninhos, eu sou obrigado, então, a ser matriculado pela família e não pelo Estado, pela família. Quem pega pela mãozinha e matricula é a família. Eu sou obrigado a me matricular, a ser matriculado, nesse caso, pela família, com 4 aninhos na pré-escola? Sim. E com 6, janeiro, fevereiro, março, até 31 de março, matriculado no primeiro ano do ensino fundamental. Então, 4 e 6 têm a mesma data corte, 31 de março. Dos 4 aos 17 é direito público
subjetivo. De novo, subjetivo. Já caiu essa questão e teve gente que assinalou objetivo. No direito subjetivo, quando diz subjetivo no direito, melhor dizendo, é direito de pessoa, é direito garantido. Constitucionalmente, no ECA e na LDB, então, né, já que é constitucional, obviamente que se está na Constituição 4 a 17, vai estar no ECA e na LDB também. 4 a 17 é direito público subjetivo. Assinalem 4 a 17. Já caiu assim, da pré-escola aos 17, tá certo também, tá bom? É a mesma coisa, né? Dito de outro modo. Então, respondam essa. Complete. Artigo 4º da LDB. A educação básica, obrigatória e gratuita dos aos anos de idade será organizada da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Qual é a resposta? Está aqui. 4 aos 17 anos de idade. Cuidado com as pegadinhas, às vezes vem meses, às vezes vem 17 e alguns dias. Cuidado que é 4 aos 17 anos de idade. Exatamente assim, copiei e colei da LDB. Cai muito, por isso que eu bati bastante aqui, tá? É uma das campeãs, não esqueçam. Desde 2013, Dilma Rousseff era presidente. Aqui então um quadro de tudo isso que eu falei, um esquema. Educação escolar, como é que ela está organizada? Como é que se organiza o sistema educacional brasileiro na LDB? Olha aqui, ó, básica na primeira tela e superior na segunda tela. Volta, educação básica e educação superior. Na primeira tela, vamos à educação básica, nível 1, e depois nível 2, educação superior. Não é ensino o nome do nível. É o que ocorre dentro da educação superior, que é ensino, pesquisa e extensão. O tripé universitário. Já caiu questões de educação superior, fica ligado. Educação básica, formada então por 3 etapas. Olha só, nível, educação básica, primeira coluna. Aí vem segunda coluna, etapas, de baixo para cima. Óbvio, né? Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Educação básica é o nível, tem 3 etapas nesse nível 1. É a escadinha. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Na educação infantil dá para subdividir em fases, também ditas subfases, né? 0 a 3, creche. 4 e 5, pré-escola. Desde 96, pré-escola. Prof, verdade que lá na frente, nos artigos da educação infantil, tem um lugar lá que fala pré-escolar com R de rato? Tem, lá na frequência. Me parece um erro de grafia na lei. Mas é verdade que tem um momento que fala pré-escolar. Mas nós sabemos que 96 passou a ser chamado de pré-escola. Então vocês vão encontrar predominante, com exceção de uma palavrinha pré-escolar na LDB, lá na frequência de 60% do pré-escolar, está escrito. Com exceção dessa palavrinha, toda a LDB e as diretrizes e a BNCC dizem pré-escola, sem o R de rato. Por isso que eu coloquei bem grande o A ali para demarcar. Pré-escola, com identidade desde 96 de educação infantil, né? Pré-escola e não preparatório necessariamente para o primeiro ano, com aquele peso de escolar, né? Pré-escolar. Tirou o R de rato. De modo geral, se abominou o R, deletou o R de rato. Ficou 4 e 5, ou 4 a 5, como queiram, pré-escola. 0 a 3, então, creche. Não é obrigatória? Ainda não é. 4 a 5 ou 4 a 5, pré-escola. Lembrando que tem um detalhe pré-escolar lá na frequência, escapou, pré-escolar na LDB. O ensino fundamental é a segunda etapa, a maior. 9 anos, né? Anos iniciais, anos finais. Não existe fundamental 1 e 2. Muito embora alguns municípios usem, né? Nos documentos do município e no dia a dia, 1 e 2. O correto, segundo a LDB, é anos iniciais e anos finais do ensino fundamental. E ensino médio, 15 a 17 anos em média, né? Esse seria o dito corretinho, né? Educação infantil, primeira etapa, segunda e maior, ensino fundamental, e terceira, o ensino médio.
Lembra, coluna 1, nível, coluna 2, etapas. Etapas. Então, a educação básica, nível 1, tem 3 escadinhas, 3 etapas. Não esquece isso nos enunciados. Se pedir nível, é nível. Se pedir etapa, fica ligado que não é nível, é etapa. Coluna 2, etapa. Coluna 1, nível. Coluna 2, etapa. Repito, hein? Vamos falar da educação superior, que não é ensino superior o nome? Lembra, eu te batizo Fátima. Eu te batizo Maria. Eu te batizo Francisco, né, Chico? Educação superior. Ela tem 2 escadinhas, 2 etapas. A etapa 1, graduação. A etapa 2, pós-graduação. Lembra da tela anterior? Volta. Tinha 3 escadinhas. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. No segundo caso, só tem 2 escadinhas. A educação superior, que é o nível 2, tem 2 etapas, graduação e pós-graduação. Graduação. Epa, cuidado, a pegadinha. Graduação só tem 3. Bacharelado, licenciatura, tecnólogo de nível superior. Prof, essa aí do lado, sequencial de nível superior. Ocorre na universidade. O sequencial de nível superior ocorre na universidade. É considerado curso superior, mas não cola grau, então não é graduação. Uau, não sabia disso? Repito, então. Tem 3 graduações que colam grau e tem direito a fazer pós-graduação. Olha ali, ó, dá para seguir acima. Graduação, bacharelado, exemplo, direito, medicina, ciências contábeis, administração, é o bacharel. Licenciatura, nós, né, professores, somos licenciados. E agora, em outubro, vem a nossa carteirinha de licenciados, de professor, né, do MEC. Licenciados, temos licença. E desde 96, todos são licenciatura plena. Desde 96 para cá, não existe mais licenciatura curta. Antes tinha a curta e a plena. Hoje tudo é pleno. Ah, professor, eu fiz formação segunda licenciatura. É plena, meu povo. É plena. Toda a segunda licenciatura em formação pedagógica está autorizada, é verdadeiro. Santa Catarina, especialmente Santa Catarina, tem um problema com a segunda licenciatura em formação pedagógica em pedagogia na rede estadual. Está dando tilt aí, né? Está no juiz, está aí né, para ser definido. Só a pedagogia que tem problema na segunda licenciatura em formação pedagógica na rede estadual. Nos municípios de Santa Catarina, ninguém encheu as paciências da gente. A segunda licenciatura existe. A formação pedagógica existe, inclusive em pedagogia. Mas o Estado entrou com pedido de que não reconhece essa segunda licenciatura em formação pedagógica em pedagogia. Nas demais áreas nunca teve problema, nem no Estado, nem no Brasil inteiro. Então, veja, matemática, português, história, não teve problema. É só o tiltzinho aí, é com a pedagogia na rede estadual de Santa Catarina. Mas estava falando da licenciatura, que tem segunda licenciatura em formação pedagógica, óbvio. Todas elas são plenas desde 96. Mesmo a segunda licenciatura, a formação pedagógica, são plenas, tá? A palavra plena quer dizer tu tem poderes aí para ministrar a aula, né, plenamente, tanto no fundamental quanto no médio. Um exemplo, ciências sociais, né, ciências sociais não, estudos sociais era o nome da disciplina, história e geografia junto antigamente. Aí tu se formava em história plena, geografia curta. Curta só te dava direito a ministrar aula até o final da 8ª série, né? Até o final do ensino fundamental. E a plena até o ensino médio. Era por isso que era plena e curta. Curta só para o fundamental, plena para o médio. Outro exemplo, matemática e ciências. Ciências curta, até a 8ª série. Plena até o ensino médio. Tinha muito professor formado em estudos sociais e ciências e matemática, nesses 2 casos, que tinha a plena e a curta. É para esses que tem nos editais se é pleno ou se não é pleno. Hoje só vale a plena, tá? Não mais a curta. Mas quem fez de 96 para cá, seja a licenciatura de 4 anos, 3, 4 anos aí ou mais, seja a segunda licenciatura ou formação pedagógica, toda ela é plena desde 96. Não foi mais oferecida curta no Brasil. Então, nos editais, licenciatura plena. Ah, eu sou segunda licenciatura, posso fazer? É plena, minha gente. Formação pedagógica é plena, não existe mais a curta. Mas também tem o tecnólogo de nível superior. Exemplo, gestão ambiental na Uniaselv. É tecnólogo, né?
Só que tem que olhar a classificação, que às vezes pode ser sequencial do nível superior. Se for sequencial, não vai te dar direito a fazer pós-graduação. Prof, então tem 3 graduações, que cola grau, e um superior, que é o sequencial de nível superior. Sim, então são 4. 4 cursos superiores. Apenas 3 desses 4 são graduação. E dá direito de fazer pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado. Mais um adendo aqui. Formação pedagógica. Resolução 2, R2, chamada R2, ou formação pedagógica. É para quem é bacharel ou tecnólogo. Segunda licenciatura, obviamente, né, para quem já tem uma licenciatura. Para bacharéis e tecnólogos que querem dar aula, ser professor, ser licenciado, então é formação pedagógica, R2. Também está valendo. Cuidado que Santa Catarina tem um probleminha da pedagogia aí, que tá e não tá e não tá, né? É uma briga. Ok? Fica a dica. Volta, educação básica, educação superior. É importante compreender tudo isso. Ah, eu vou fazer concurso para São José, Palhoça, Amazonas, não importa. Essa estrutura é para o Brasil inteiro. Essa estrutura básica e superior com estas nomenclaturas. Essas. E mais nenhuma outra de fundamental 1, 2, não inventa. Na LDB não tem 1, 2 aí, tá? Fica ligado. Além dos níveis, etapas, temos as modalidades. Opa, mudou o nome, modalidade. Lembra? Níveis, educação básica e superior. E superior. De novo, níveis, básica e superior. Nos níveis tem etapas. 3 na básica e 2 etapas na superior. Mas ainda tem as modalidades. São 8 as modalidades. 8. Olhem aí, ó. Educação quilombola, educação indígena, educação especial, educação de jovens e adultos, EJA no sul, EJA no norte, educação profissional e tecnológica, educação do campo, que não é educação rural, não confundir, educação do campo e não rural. EAD, educação à distância, né? Educação bilíngue de surdos, L1 Libras e português escrito como L2, desde 2021. São 8. Qual é a mais recente? Educação bilíngue de surdos, 2021. As outras já existiam, anterior a 2021. Quais que ganham capítulo na LDB? Já caiu essa questão em concurso. Quais que ganham um capítulo na LDB? Educação especial, educação de jovens adultos, educação profissional e tecnológica de nível médio, os IFANs da vida, né? IFSC, IFC, os institutos federais, né? Educação profissional e tecnológica. Esses e mais educação bilíngue de surdos, capítulo 5A, né? Esses 4 ganham capítulos na LDB. Os outros serão trabalhados não na LDB, e sim nas diretrizes curriculares nacionais, dos anos 2000 em diante. Né? Então, veja, são 8 modalidades. 4 ganham capítulos inteiros na LDB. As outras vão ganhar capítulos só nas diretrizes, ok? Mas existe sim 8 modalidades. Chama atenção aí para a educação especial e educação bilíngue de surdos, que são modalidades transversais. As mais transversais, né? Elas vão fazendo isso aqui, ó. Olha para mim, olha aqui. Elas vão de 0 ao longo da vida. Tanto a especial quanto a educação bilíngue na LDB está escrito de 0 ao longo da vida. Prof, mas aqui no município, no meu município só entra com 4 meses. Ah, no meu só entra com 1 ano e tanto. Depende do município. Tem municípios, por exemplo, na Serra Catarinense, Alfredo Wagner, com 1 mesinho de vida já pode ir para a creche. Pode. Quem regra isso é o município. A LDB fala 0 a 3 não é obrigatório, mas quando oferecido, quem determina a idade, né, o corte, é o município, ainda que não é obrigatório. Alfredo Wagner é um exemplo de 1 mesinho já pode ir para a creche. Tá? Bem cuidadinho, bem lindo. Que saudade de Alfredo Wagner. Abraço. Olha aqui, vamos reprisar? Como o artigo 5º traz a obrigatoriedade, a faixa obrigatória, o direito público subjetivo. Olha o menininho ali, ó, fica ligado, olha ali. O acesso à educação básica, nível 1, básica, educação e não ensino básico, educação básica, obrigatória, é direito público
subjetiva. É obrigado o governo a oferecer. É obrigado a família a matricular. De 4 a 17. Batendo mais uma vez na tecla. 4 a 17. Credo, se me errar essa. Credo. Credo, credo, credo. 4 a 17 anos, por favor. Lembra, 31 de março, a data corte dos 4 aninhos. O 31 de março dos 4 aninhos não está na LDB, está na resolução de 2018. Já os 6 aninhos, que não é o início da obrigatoriedade, mas os 6 aninhos, só para destacar, uma exceção aqui, 31 de março está na LDB. O que está na LDB é 31 de março para os 6. Mas, prof, por que os 4 também usam a mesma data corte? Porque está numa resolução extra, tá? Ok? Liga as anteninhas aí. Essa aqui, muito fácil, já caiu em concurso, muito fácil. Olha ali. Consta no artigo 21 da LDB que a educação básica, não está falando da educação superior, está falando da básica, é formada pela... Preencha a lacuna. A lacuna é o espaço em branco aí. Ensino fundamental e ensino médio. Aí poderia ter aqui, ó, para piorar, não é o caso, mas poderia ter ensino infantil e educação infantil. Qual seria a tua opção? Uma questão tão bobinha, né? Mas ficaria a educação infantil como resposta sempre, porque não é ensino infantil e sim educação infantil. Ou mesmo pode ocorrer com ensino fundamental e ensino médio, né? Poderia vir educação fundamental, educação média. Não é o nome, está pedindo quais são as etapas da educação básica. A educação básica é formada por quais etapas? Sinalizou aí que é a etapa. Ensino infantil ou educação infantil. A de amor, né, gente? A de abelha, né, gente? A de educação infantil. E não é ensino. Muita gente no dia a dia fala ensino. Cuidado. Olha essa. Vamos fazer os ganchos com o conteúdo anterior. Consta também no artigo 21, né? Da LDB, que a educação básica, até sublinhei, né? Sublinhei aí. Educação básica é formada pelas seguintes etapas. Quais seriam as etapas da educação básica? Agora ficou bem declarado, as etapas. As 3, né? São 3. Cuida que às vezes pode vir só uma, às vezes 2. São 3. E tem que matar a charadinha de cara. Não está pedindo nível, está pedindo etapa. Não está pedindo modalidade, está pedindo etapa. Etapa. A, B, C ou D? E aí? Olha. É ensino infantil? Não, já descarta. Só pode ser educação infantil. Então, A, B, C. Qual A? B, C. Qual? Fundamental 1 e 2, professor, pelo amor de Deus, né? Não me faça rir, né? Mas cuidado, que tem documento aí que fala fundamental 1 e 2. Cuidado, na LDB não. Ah, então é a B de bola, B de belota, como dizia Paulo Freire, B de belota. Educação infantil é ensino fundamental, ensino médio. B de belota. Bolota, belota, bola. Belota não é necessariamente uma bola, é aquilo que tinha nas redes, né? Nas redes do Nordeste, aquelas belotinhas que não se assemelha a uma bolotinha, né? Para nós, bolotinha. Belota. Se alfabetizava lá em Angicos com belota. Então a resposta é B de bola. Mais uma. Consta no artigo 4º da LDB, todas essas questões aqui, pessoal, são de concursos e processos seletivos, tá? E bem legais assim, né? Dá uma olhadinha. Consta na LDB que o dever do Estado com a educação escolar pública, lembra, obrigatória, subjetiva, será efetivado mediante a garantia de A, B, C ou D? De educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. A de amor. Não é, já foi 4 a foi antigamente, né? No meu tempo foi 7 a 14, o direito público subjetivo e não objetivo. 7 a 14 não é mais. Depois foi 6 a 14 e com Dilma Rousseff, a presidente à época, 4 a 17. Então, A de amor. Agora olha para cá. Professora, professor, quer passar? Presta atenção. Olha aqui. Qual é o grande objetivo, a finalidade da educação? Se te perguntasse isso, qual é a finalidade? Por que tu dá aula, professor? Por que tu vive os campos de experiência na educação infantil e no fundamental tu vive o ensino?
e no médio também. Qual é a grande finalidade da educação básica e superior? Eu já adiantei. A finalidade é o pleno, integral, pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Já tinha dito isso. Só repetir aqui. Mas bem escancarado, porque essa é uma das campeãs também. A finalidade da educação é preparar o cidadão plenamente para exercer a cidadania e para o trabalho, que não é mercado, né? Aqui é o grande objetivo. Todo professor deveria saber a grande finalidade da educação, né? Na ponta da língua. Cai muito, tá? A educação tem por finalidade o pleno. Pleno seria desenvolvimento integral, como eu adiantei, nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social. A educação infantil, lá no seu artigo 30, diz isso, né? Pleno desenvolvimento integral. Fala de educação integral na educação infantil. Físico, psicológico, intelectual e social. E algumas propostas ainda trazem emocional, desdobrando aí o psicológico, né? Também estaria verdadeiro. Mas na LDB fala em físico, psicológico, intelectual e social. Algumas vezes, para além da LDB, também tem cognitivo, né? Para intelectual, cognitivo. Também é verdadeiro, não deixa de ser. Mas na LDB a redação é físico, psicológico, intelectual e social. Cuidado que às vezes quer exatamente o que está na LDB. Cuidar o enunciado, tá, minha gente? Vamos ler enunciado 2 vezes. Circula no enunciado. Você está pedindo a correta, a incorreta. A primeira coisa que o professor Odimar faz em concurso, e sempre foi muito bem, graças a Deus, vocês podem ver por aí minhas notas e na internet quantas vezes eu já passei em concurso. A primeira coisa que eu faço, ler 2 vezes o enunciado e já circular se ele está pedindo o correto, o incorreto, o exceto. Cuidado com o exceto. Primeira coisa do enunciado é circular o que está pedindo. A errada, a certa, para não cair nas pegadinhas. Depois, tentar mapear o objeto. Com cuidado, ver qual é o objeto. Sobre o que tema a questão está falando. Aí eu destaco o objeto. Normalmente eu circulo o que ela está pedindo, se é certo, errado, incorreto, etc. Circulo e sublinho o tema. Aí eu recuo, respiro, levanto a cabeça para oxigenar. No meio da prova eu vou no banheiro, né? Nem vou falar o que é para fazer, mas assim, de imediato, né? Jogar uma aguinha no rosto, não esqueçam, tá? Muito importante. Levantar a cabeça por quê? Para oxigenar o cérebro, né, minha gente? Senão cansa. Então, fica a dica. Ler 2 vezes o enunciado, circular o que ele está pedindo, se é certo, se é errado, se é certo, sublinhar o tema, levantar a cabeça e raciocinar. E agora sim eu vou ler as respostas, buscando o tema e buscando o que o enunciado quer que eu faça com aquele tema. Tá? Se é certo, fuja, né? Vamos lá. Agora os princípios. Toda educação escolar, toda educação nacional tem princípios. E eu vou destacar alguns, depois vocês podem estar lendo os 14, porque às vezes caem os de cima, às vezes os de baixo, às vezes os do meio. Mas eu quero destacar alguns aqui hoje. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Não adianta só acessar, né? Matricular, tem que garantir a permanência. E para isso, para garantir a permanência, a LDB traz o quê? Programas suplementares. Quais sejam? Os 4 programas suplementares que vêm do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, vem o dinheiro, né? Dos impostos, né? Vai lá para o MEC, ou chamado Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, FNDE. De lá vem o dinheiro para as secretarias, para material didático escolar, para transporte, para alimentação e para assistência à saúde. E que bom quando as prefeituras, o Estado trabalha de forma intersetorial. Termo que os concursos estão adorando, intersetorial, quer dizer, vários setores trabalhando junto. Por exemplo, saúde e educação, trabalhando junto é intersetorial. Por que eu estou falando do intersetorial? Porque se tu pegar os 25% da educação e os 25%, dá 50%. E dá para trabalhar junto. Né? Posto de saúde, hospital de saúde, né? Com educação, fazendo atendimento nas escolas e vice-versa. Se apoiando, intersetorial. Então, a gente daria mais força, né? Tanto à saúde quanto à educação, intersetorial. Os programas suplementares podem ser trabalhados de forma intersetorial, sim. Sim, sim, sim.
Muitos municípios trabalham de forma intersetorial, particularmente os pequenos, né? Que têm secretários que se dão muito bem, que dialogam, né? Isso acontece, juntar o dinheirinho aí. Já pensou 25% do município, 25% da verba do município da educação, mais 25% da saúde? Dá para ter um dentista na escola, né? Eu conheço um monte de municípios que tem essa intersetorialidade e que usa os instrumentos e compra os instrumentos do dentista lá, né? Com o dinheiro da saúde. Mas paga o dentista, às vezes com a saúde, às vezes com a educação, sempre se apoiando ali para ter dentista na própria escola, né? Por exemplo. Então, acesso e permanência é o grande princípio, né? Todos têm que ter acesso, de 4 a 17 anos, especialmente, né? Direito público subjetivo, direito de pessoa no direito, mas tem que ter permanência. E para permanecer, tem os 4 programas suplementares em tela aí. E para permanecer, também tem o regime hospitalar, o atendimento educacional em regime hospitalar ou atendimento em domicílio, né? Ou domiciliar, dito assim. Quando vai para o hospital, lá no Joana de Guzmão, por exemplo, em Florianópolis, lá, e vários hospitais de São Paulo, tem atendimento de pedagogos licenciados dentro do hospital. Seria o regime hospitalar. E domiciliar, quando não tem condições de ir para a escola, vou exagerar aqui, está em estado terminal, ou com alguma estrutura de ferro aí, né? E tantas coisas que podem ocorrer na nossa vida, aí então vai ter um pedagogo ou um licenciado, né? Além do pedagogo, que também é licenciado, para atender em casa. Isso, ele vai ter acesso à educação, seja na escola, né, por programas suplementares, seja no hospital ou a domicílio. E vai ter, além do acesso, como diz o princípio, permanência. Mesmo que tenha que fazer pontos com o hospital, né? O hospital também é bom ter brinquedoteca, né? Bom ter não, né? É direito, né? Ter uma brinquedoteca, ter uma sala de atendimento, mas também é atendido nos leitos, né? Ok? Santa Catarina tem, muitos estados não têm, infelizmente, mas é um direito das pessoas terem atendimento, né, para permanecer vinculado à escola em regime hospitalar e domiciliar. Quero chamar a atenção também para um princípio que cai muito: liberdade de aprender. Desde o início eu falei de liberdade, né? Liberté, francesa aí. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Cai muito. Agora eu vou só chamar a atenção de alguns. Valorização do profissional do magistério, né? Da educação escolar, está dito aqui. Seja o diretor, o psicólogo escolar, o bibliotecário escolar e, claro, os professores têm direito à Fundeb. E desde 2020, agora o Fundeb é uma política pública e não mais um programa. E ele se tornou permanente. Termina com B de bola porque faz parte, né, da educação básica. De 2007 a 2020 era era um programa. Em 2020 passou a ser uma política permanente. Para valorizar, né? Uma pegadinha aí que caiu já, né? Fiquem atentos. Quanto por cento do Fundeb, de 100 gasosinhas, de 100 Coca-Colas, de 100 baré, 100, dessas 100 que vem do Fundeb, do dinheiro do Fundeb, quantas é para pagar professor? 70 Coca-Colas. 70% é para pagar professor. O restante pode ser gasto em educação que não seja com o professor. Mas se precisar, pode gastar 100 Coca-Colas, 100% do Fundeb, para pagar o professor. Quando que a gente usa 100%? Para pagar o piso nacional do magistério, né? E garantir a hora-atividade. Desde 2008 temos o piso nacional e a hora-atividade. Então o Fundeb é bastante para isso. Não só, mas bastante para isso. 70% do Fundeb é para pagar professor. Prof, pode gastar 100%? Sim, muitos municípios gastam 100% para ter o piso nacional. Quando a prefeitura aí não dá conta, né, pega dinheiro do Fundeb para ficar dentro, acima, né, do piso nacional, igual ou acima do piso nacional do magistério. Ok? Outra coisa que eu quero destacar aqui é a gestão democrática. Não confundir ela com eleição de diretor. Todo gestor, todo professor, todo psicólogo escolar, bibliotecário escolar, assistente social também cabe aqui no Fundeb, mas aquele que trabalha diretamente com o aluno, né? O assistente social que trabalha com o aluno. Todos esses citados têm direito a Fundeb, tem que ser valorizado, e todos têm que ser democráticos. Não está falando na LDB eleição, mas sim tem uma escolha. A meta 19 do Plano Nacional de Educação, que se estendeu até 31 deste ano, de 2025,
Era 2014, 2024 foi estendido até esse ano, 31 de dezembro desse ano. O Plano Nacional tem uma meta das 20 que destaca a gestão democrática e diz que não é uma, na minha leitura, né? E é a leitura de modo geral, não é uma eleição. Não está escrito eleição em momento algum, nem na LDB, nem no plano. Está escrito uma escolha que passa pela comunidade, uma seleção que passa pela comunidade. Ah, mas é parecido com eleição, mas não é eleição. Cuidado com o enunciado da questão. Porque se tiver seleção, é seleção. Se tiver escolha, é escolha. Mas se tiver nenhuma dessas e tiver lá eleição, tu acaba assinalando, né? Se não tiver outra resposta correta. Por quê? Às vezes o estagiário elaborou a prova. Brincadeirinha, estagiário. Só para pegar no pé do estagiário. Não reproduzo isso em casa. Pessoal, às vezes a questão foi mal elaborada e acabou escrevendo eleição. Se não tiver outra alternativa correta, é essa. Mas não se fala em eleição. Seria inconstitucional ter eleição de diretor. São escolhas, né? E não eleições. São seleções e não eleições. O problema é a palavra eleição. Eu acho que eu falei em algum momento errado aí. Eleição que é o problema. Não se chama de eleição, tá? Mas é sim uma escolha que passa pela comunidade, que tem voto, que tem aclamação, pode ser voto, pode ser aclamado, é escolha. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é que sim, tem um direito de padrão, é uma garantia de padrão de qualidade. Não é uma mortadela que está sendo formada, mas tem que ter padrão de qualidade na educação. Outra coisa que eu quero destacar é ao longo da vida, né, minha gente? Garantia de direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Em vários momentos da LDB fala aprendizagem ao longo da vida. E é verdadeiro, né? Não importa a idade, a pessoa tem direito a estudar. Aí, prof, mas a faixa obrigatória é de 4 a 17. A obrigatória? Mas não quer dizer que ele não possa estudar depois, né, minha gente? E, claro, respeitar a diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Hoje, surdo-cegueira é uma deficiência em si, não tem mais hífen. Mas na LDB ainda está escrito grafado com hífen, tá? Na LDB. Mas já não tem mais essa grafia fora da LDB. É sem hífen, surdo-cego, é uma deficiência em si, usa Tadoma, Libras Tátil aí, né? Então, surdo-cego é uma deficiência. Ok? Pulinho aqui, respondam essa questão para mim. Ó, olha o chinelo, hein? Essa não pode errar. Também eu trouxe as que caem mais, né? De acordo com a LDB 96, aí, a educação é dever da família e do Estado. É a B de bola. Poderia ter e da sociedade. Também não deixa de ser verdadeiro. Família, Estado e sociedade. Seria correto, bem completo, inclusive. Mas ela caiu assim, né, gente? Caiu bem assim. Resposta B de bola. Ei, para a tela e olha direito. Trava a tela aí, dá uma olhada. De acordo com ela, a educação é dever, está pedindo a correta, né? É dever da família e do Estado. Tá bom? B de bola. Essa outra aqui. Segundo o artigo 3º da LDB, o ensino será ministrado com quais princípios? Vamos ver os 4 que tem aqui. Daquela lista de 14 princípios, selecionou-se aqui 4. Vamos ler eles primeiro? E aí está pedindo quais as corretas? Primeiro, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Sim, verdadeiro. Tanto pública quanto privada. Eu falei no início dessa aula. A LDB abarca tudo. Públicas e privadas. Serve de regra nacional para públicas e privadas. Seja na básica quanto na superior. 2. Princípio 2. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Sim, se é público, é oficialmente público, então é gratuito, tá? Não pode cobrar. 3. Valorização do profissional da educação escolar. Sim, com muito Fundeb pra gente, né? Depois, respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Tudo verdadeiro. D de Dinamarca. Olha, vou voltar lá atrás nos 14 princípios. Aqui pegou 4. Vou voltar lá atrás. Volta, eram 14. Por isso que tem que ler com atenção os 14 princípios que servem de princípio para toda a educação básica e para toda a educação superior. Claro que especialmente aqui a básica, né? Então veja que pegou 4 e pediu se era correto ou incorreto. Então não adianta querer fugir da listinha lá de 14 princípios, tá bom? Ei, olha o chinelo. Vamos adiante.
A LDB fala que o poder público, aqui poder público é município, estado, Distrito Federal, que é Brasília, e federal. IFAM, IFSC, né, os institutos federais aí, né, todos do poder público, as 4 esferas aí da justiça, mentira, da justiça não, né, do executivo, tem o poder público como obrigação recensear anualmente, fazer o censo escolar todo ano e bem feitinho, né? Censo escolar é recensear. Cuidado, o que é recensear? Fazer o censo escolar. Não confundir com o censo do IBGE. Censo escolar. Tá aí, ó, bem grandão, censo escolar. Fazer a chamada pública. Ah, e a diretora é legal, ela colocou lá uma faixa de chamada. Pessoal, por trás daquela faixa, que é obrigatória, né? Anunciar na rádio, na televisão, na faixa, tem um edital de chamada pública, que é a matrícula. Está aberta a matrícula. Estão abertas as matrículas. E também zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Qual é a frequência do 0 a 3? Não tem. Na LDB não se fala em frequência de 0 a 3, nem é obrigatório. A creche não é obrigatória. E qual é a frequência da pré-escola? 60. Ó, 60, 60%. Essa cai bastante e tem muita gente achando que é 75 na pré-escola. Aliás, é o único momento que se fala pré-escolar, né? Pré-escolar é o único momento que na LDB escapa a palavra R de rato pré-escolar. 60%. 60%, 60%, 60%. Eu entro aqui nessa tela, é 60% pré-escolar. 0 a 3 não tem frequência na LDB. Pré-escolar, 4 a 5 anos, 4 e 5 é 60%. E o restante aí, fundamental e médio, é 75%. O poder público, então, tem que fazer o censo, chamada pública, né? E também zelar pela frequência. Cuidado com a frequência aí. 0 a 3 não tem frequência na LDB. Fica ligado. E nada de ameaçar que vai perder vaga. É. Aí eu coloquei ali o símbolo do adventista, mas pode ser para outras religiões também. Desde que tenha um CNPJ e uma carta endereçada à escola, o pastor, o padre, pode sim, dependendo da confissão aí, dos preceitos religiosos da sua religião, solicitar que de sexta ao pôr do sol, até o sábado ao pôr do sol, o aluno não frequente a escola. Por motivos religiosos, obviamente. Então, sexta ao pôr do sol, os adventistas, eu coloquei o símbolo do adventista para vocês lembrar. Eles não vão para a escola, ou pelo menos não são obrigados a ir para a escola. Então, de sexta, isso tinha caído, voltou em 2019 com Jair Messias Bolsonaro, o presidente à época. Então, de sexta à noite. Pôr do sol, a gente conta aí. Pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado. Então, não são obrigados a ir para a escola ou para a universidade, também serve. Toda educação escolar, básica e superior, tá? Segundo os preceitos de sua religião, então, pode faltar sim na sexta e sábado. E aí não vai ter que ter prova ou aula de reposição. Como é que ocorre a prova? Em outro dia agendado pela escola e não pelo aluno, né? Já caiu também, hein? Quem agenda é a escola, a instituição de ensino, tá? Ela que define os critérios, a instituição de ensino, a escola ou a universidade. Vai agendar a prova em outro dia. E se tu faltou sexta ou sábado, por questão religiosa, vai ter que ter reposição em forma de trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa, né? Nesse documento, tem que estar escrito o tema, 3 coisas: o tema, o objetivo e a data de entrega. Tema, objetivo e data de entrega, tá? Então ele pode fazer prova outro dia? Pode. No caso aqui, exemplo, não está na lei adventista, só estou dando um exemplo, tá? O adventista não veio sexta e não veio sábado, a pessoa adventista. Então, lembra, ele pode fazer a prova outro dia ou recuperar a aula em forma de trabalho. Para isso, ele tem que levar lá a carta com CNPJ, a declaração que ele pertence a essa religião, ou outra que tenha essa reserva de sexta e sábado, ok? Essa já caiu, hein? De acordo com os preceitos religiosos, prova ou trabalho de reposição são verdadeiros. Quem vai entregar, lembra que tem que entregar escrito ou digitado ou datilografado, não importa, né? Tema, objetivo e data de entrega. Outra questão aqui muito legal. A forma de organizar o currículo, a forma de organizar a escola, ela é diversa. A LDB diz que pode ser em série anual, né? Série, a mais famosa, série. Vocês, né, sabem que série é o mais comum.
Períodos semestrais, semestre 1, semestre 2, também a gente usa muito. Tem gente que usa trimestre, bimestre, semestre. Tem gente que usa um pouco de tudo isso aqui, né? A série, semestre, idade, bimestre, às vezes é um combo. Mas pode ser organizado de várias formas. O que não pode é faltar 200 dias, né? Nunca menos que 200. Na educação infantil, 200 dias de trabalho educativo. 200, cravado. No fundamental e médio, no mínimo 200. Olha a pegadinha, pode ter mais. 200, 201, 208, 210, desde que não fira os 15 dias de recesso e os 30 dias de férias do professor, tá valendo. Lembra, tem 15 de recesso e 30 de férias do professor. Então, a forma de organizar, 200 na educação infantil, no fundamental e médio, 200 ou mais. Na universidade também é 200, se vocês contabilizarem 4 meses no início do ano, no primeiro semestre, 4 meses no segundo semestre, em média, né? Na universidade também. Nunca menos que 200. Em nenhuma etapa. Né? Nunca menos que 200. Mas lembra, vou repetir, meu chinelo. 200 é o cravado na educação infantil. E não é letivo, é trabalho educativo na educação infantil. No fundamental e médio, se chamar de letivo, é aula, não tem problema não. Pode também se estruturar em alternância regular de períodos de estudo. As escolas da alternância, as escolas do campo, ou rurais, às vezes, elas se estruturam por períodos, né? Uma época na escola, uma época em casa, aplicando na lavoura, na roça, né? Na fazenda, os seus conhecimentos. Tem também ciclos de alternância, sim. Né? No norte, no Amazonas, por exemplo, nós temos o calendário diferenciado por causa das estiagens, né? Da seca aí, quando seca praticamente os Solimões aí, o parte dele. Então, muitos não conseguem ir até a escola, então na época de seca não tem aula. Então, os 200 dias vão ocorrer em outros momentos. O ano passado, por exemplo, em setembro, ocorreu muito disso, né? Seca, secou muito o rio, então o calendário foi diferenciado. Sim, pode sim. Desde que não faltem os 200, eu repito. Também a escola pode se organizar em grupos não seriados, né? Seriados e não seriados. E ainda tem etapas, multi-etapas, pode ser junto, pré com primeiro ano, pode. Primeiro, segundo, terceiro, eu quando comecei a dar aula era muito assim, né? Ainda na região norte, nordeste, tem bastante ainda multisseriado e multi-etapa. Ainda é possível? Sim, ainda é. Está aqui ó, no artigo 23. Ou por outra forma diversa de organização, desde que não fira o direito, né? De aprender, de se desenvolver, né? Desde que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar, está escrito na lei, né? Então a forma de organizar, desde que não fuja os 200, está valendo. A única exceção foi, desde 96 para cá, a única exceção foi a pandemia, né? Naquele ano da pandemia. Foi a única exceção. Se não é 200 na educação infantil, né? 200 ou mais no fundamental e médio. Excluídos os dias de exame quando houver, né? 200 no mínimo, então, né? Porque tem ainda, pode ainda ter exame, pode ter ainda segunda época? Pode sim. A forma de organizar é diversa, desde que não fira os 200. Pulei uma questão, depois vocês resolvem aí. Vamos aos papéis de cada um. A União, governo federal. União na lei é governo federal. Ela tem como incumbência o Plano Nacional de Educação, que é 2014-2024. Vamos colocar aqui, vamos corrigir junto? Ó, ele foi estendido, presta atenção aí na tela, até 2025. Que dia? 31 de dezembro. Coloquei ali, ó, bem grafado em vermelho, tá? Agora eu volto. Foi estendido um ano para ver se a gente bate as 20 metas. Dentre elas, a gestão democrática, por isso que tem prefeitura aí correndo contra o tempo, para bater a meta 19, que não é eleição, é escolha, seleção, chamem de outros nomes, menos de eleição, tá? Ela também cuida dos órgãos federais, né, oficiais, que são universidades federais, institutos federais, cuida que ainda existem os institutos e também existem as escolas técnicas com outros nomes, tá? Não é só instituto, tá? Cuida que tem, às vezes, outras nomenclaturas, mas são federais. Também cuida das normas e reconhecimentos de universidades particulares, tipo Unisul, né? Ela também regra, né, as privadas aí. É todo o governo federal, a União, que cuida disso. E ela cuida, claro, do MEC e do Conselho Nacional de Educação. Lembra que nós temos o Conselho Municipal e a Secretaria Municipal, o Conselho Estadual
e a Secretaria Estadual. E lá em cima nós temos o Ministério da Educação e o Conselho Nacional. Os conselhos são sempre para fiscalizar, propor, investigar, né? E o MEC sempre para executar, as secretarias de modo geral para executar. Claro que pode se ajudar aí mutuamente, mas o Conselho tem um papel também de fiscalizador das secretarias. No caso nacional, é Conselho Nacional que fiscaliza o Ministério da Educação, ok? A União, então, cuida do que é mais federal, das instituições superiores privadas, ela fica mais com essa incumbência, né? Incumbência é função aqui, né? E o Estado fica mais com o ensino médio, prioritariamente fica com o médio, inclusive a EJA de ensino médio. E o município, prioritariamente o ensino fundamental e a educação infantil. Prioritariamente, no ECA está escrito prioritariamente o fundamental e a educação infantil. Não tem a palavra prioritariamente na frente da educação infantil, mas se lê que também é prioridade do município. Resumindo, em síntese, município, educação infantil e ensino fundamental. Médio, Estado. E universidades, que sejam privadas e federais, e institutos federais, tudo federal, a União. Então tem papéis bem distintos. Ah, mas o Estado ofereceu a UDESC, ofereceu a UEA, a do Amazonas, as estaduais, ofereceu porque tem dinheiro. Então pode ter universidade. Ali está dizendo que o Estado tem prioridade, não quer dizer exclusividade. Prioridade é oferecer o ensino médio. É o caso, por exemplo, das universidades, faculdades municipais. Se o município tem dinheiro, ele pode oferecer faculdade municipal sem problema. Tá? É o caso da Faculdade Municipal de Palhoça, né, Santa Catarina. Veja, a faculdade municipal é mantida pelo poder público municipal. Pode, aqui não está dizendo exclusivo, está dizendo prioritário. Né? Pode sim. Tanto que o Estado ajuda no fundamental, mas a prioridade não é essa, mas pode. Pode. Ano passado veio essa novidade. Os estados, e já mostra a próxima tela, e os municípios, o poder público agora, né, dos estados, do município, incumber-se-ão de assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual, e no caso do município. Mas o que mudou aqui? Que ficou escrachado, que cabe ao estado e ao município o transporte, ficou escrachado na lei, e que quando tem vaguinha, assento vago, naquele trecho autorizado, o professor pode usar o assento vago sim como transporte. E também está escrito que o Estado vai apoiar os municípios. O que eu estou vendo é os municípios apoiando o Estado, bem verdade. Mas aqui está dizendo que os estados têm como incumbência oferecer o transporte, o município também. Mas que cabe ao Estado melhor atender, né, os alunos e professores aí, o Estado investir, né, articulando com os municípios. De modo articulado, está dizendo, melhor dizendo, né, articulado, Estado e município. Quando tem vaguinha, o professor pode usar a vaguinha, o assento vago no trecho autorizado, ok? Nada fora disso. Isso é novidade. Outra coisa que eu vou chamar a atenção. O que é esse 30% do percentual permitido em lei? Prof, mudou, não é mais 75 e 25 faltas, presenças e faltas? 75 e 25? Não é isso. Aqui está dizendo outra coisa. Está dizendo que toda vez que o aluno tiver um certo número de faltas, o Conselho Tutelar tem que ser avisado. 30% sobre o permitido em lei. Eu fiz uma continha aqui, ó. 200 dias, no mínimo. Quanto que ele pode faltar? 50 faltas, ele pode ter 50. De 200, ele pode ter 50 e não ser reprovado. Mas, então, é 25, professor. Mas não é disso que está tratando a lei. Nesse momento, está tratando do permitido em lei. O permitido em lei é 50, aplique-se então a continha, 30% sobre 50, que no fundamental e médio dá 15 faltas. 15 faltas tu pode ter até o diretor comunicar ao Conselho Tutelar. Mas está reprovado? Não reprovou. Perdão aí. Não reprova. Ainda não está reprovado. Quer dizer aqui, nesse momento da lei, quer dizer, tu tem que aplicar 30% do percentual permitido em lei. Se tu pode faltar 50, ok, continue faltando se quiser, né? Mas cabe à escola comunicar ao conselho que tu está faltando, e muito. De modo geral, os municípios, o Estado, comunicam na quinta seguida e na sétima intercalada as faltas. Mas é até a 15ª no fundamental, até a 15ª, 15 faltas, fundamental e médio. Cuidado que a continha, então, Dilma Rousseff aqui brincando, é 30% sobre 25%.
É sobre o 25 que dá para faltar. Pode faltar, mas o conselho vai ser comunicado. O diretor não pode deixar passar de 15 faltas para comunicar. Ah, mas e se o município pedir antes? Siga a regra do município, ok? Tem isso, verdade, verdade. Poderia ser até 15 e o diretor não será responsabilizado. Mas se o município está pedindo antes, cuidado com as regras do município. 15 para o fundamental, 15 para o médio, já tem que comunicar obrigatoriamente, não pode passar disso. Só que na educação infantil é 60% na pré-escola. Então tem que fazer outra continha. 120 presenças, 80 faltas. Pode ter 80 faltas na pré-escola. Ou pré-escolar, que é aquela exceçãozinha lá, né? Pré-escolar com R de rato na frequência. Então tu aplica 30% sobre 80, dá 24 faltas. Em síntese, na educação infantil, creche não tem frequência, então não se aplica essa conta. Para a escola se aplica e dá 24 faltas no máximo para comunicar o conselho tutelar. E no fundamental e médio, 15, 15. Ok? Quais as incumbências do professor? Quais as funções? Se a União tem incumbências, o Estado tem, o município tem, o professor também tem. Quais são? São 6. Cuidar da proposta curricular, né? O PPP. Aliás, da proposta pedagógica, melhor dizendo, seria o PPP aqui, e tudo que envolve o planejamento. Elaborar e cumprir o plano de trabalho, obviamente, planejar. Zelar pela aprendizagem dos alunos. Estabelecer estratégias de recuperação, e lá no artigo 24 vai dizer de preferência paralela, a recuperação e a avaliação tem que ser paralela. Ministrar os dias letivos e horas-aula, que lembra que dias letivos é 200, no mínimo aí, né? Aliás, na educação infantil 200 cravado, nos demais, médio, ensino fundamental e médio, mínimo 200. Então, dias letivos 200, 200, 200 aí, né? Cuidar das horas-aula, 4 horas no mínimo, 7 para mais já é integral. E articular, né? Colaborar, né? Nas atividades de articulação entre escola, família, comunidade. Ai, mas eu sou contratado. Tem as mesmas incumbências de um efetivo. Aqui, nesse caso da LDB. Ok? Vai desde o PPP até a participação da comunidade, seja a comunidade escolar ou comunidade local. Mesmo que não tenha filho, pode participar da escola. É a comunidade local, né? Escolar e local. Olha aqui, 200 dias. Mas esse calendário pode ser flexibilizado? Eu já falei que sim. Desde que não faltem os 200 na educação infantil. 200 no mínimo no fundamental e médio. Pode ser flexibilizado. Ei, atenção, dependendo das peculiaridades locais, climáticas, econômicas, ou de acordo com os critérios de reforma de uma escola, por exemplo, pode, né, fazer um calendário diferente, desde que não faltem os 200. As instituições, enfim, se organizam em 3 categorias: públicas, privadas, comunitárias. As públicas, municipal, estadual, distrital, federal. As privadas, de fins lucrativos, privada. Cunho privado, privado. Elas podem ser privadas confessionais, privadas filantrópicas. Ou pode ter um combo. Eu coloquei ali os irmãos maristas, os laçalistas, os maristas. São exemplos, né? Freiras. Eles são privados, mas ao mesmo tempo são confessionais, têm uma confissão, e filantrópicos. Isso também vai acontecer com os adventistas, por exemplo. Privado, confessional e filantrópico. Tem que olhar, claro, cada escola, como é que funciona o seu regimento aí, né? Seus regulamentos e a forma com que foi categorizada legalmente. Mas pode ter privada, pode ter privada confessional, privada só filantrópica, ou pode ser um combo, privada, confessional e filantrópica. 3 em 1, 3 em 1, né? Combo. Quando que é filantrópica? Bolsas, né? Tem lá o decreto lá de documentação de filantropia, de ajuda, né? Bolsas, por exemplo. Comunitárias podem ser certificadas como confessionais e filantrópicas. Aí tem que ter um certificado na parede. Vou dar um exemplo de Santa Catarina. A Univale é uma comunitária. Então nós temos públicas, privadas, comunitárias. Fiquem ligados aí nas privadas. Elas podem ser privadas, confessionais e filantrópicas. 3 em 1. Essa é uma próxima aula que eu vou gravar e já envio para vocês. Descendo um pouquinho a tela, tomando uma aguinha, indo para a próxima aula, tá bom? Já envio para vocês na sequência.